Né, Juju? Gente, a Júlia deu uma aula digna de doutorado, tá? Isso que você tem no papel é um negócio muito rico, preparado por ela para esse encontro. E eu queria continuar, a gente planejou isso junta, embora essa construção foi toda dela, né? Eu queria começar falando um pouquinho assim que esse conceito de vocação que ela mostrou para a gente aqui na história, né? Que não é uma coisa estática, é um conceito que faz parte da minha história pessoal. Eu já falei isso em algumas ocasiões. Eu cresci nessas fases de autoconhecimento, de olhar para dentro de mim, de lidar com as minhas sensações, de lidar com as experiências que a vida me trouxe, me questionando acerca do propósito. Eu chamava a vocação de propósito de Deus para a minha vida, né? E eu acho interessante que, quando eu comecei a estudar sobre isso, a pensar sobre isso, há umas 2 décadas atrás, a minha ideia de vocação era uma coisa tão distante do que Júlia falou aqui, né? Desse resumo que ela trouxe, no sentido de que eu achava que assim, a vocação era aquela ideia lá atrás de que eu recebi o chamamento e precisava ficar esperando Deus dar todas as coordenadas, tudo que eu tinha que fazer. E aí eu quero chamar a sua atenção, porque eu só tenho 20 minutos, por quanto de tempo a gente perde com isso. Né? Quando a gente acredita, a gente fica ancorado naquela ideia antiga de que vocação é uma coisa que Deus faz e que você tem que ficar esperando todo o próximo passo. Você citou o exemplo de Abraão aqui, é impressionante. Deus aparece na vida de Abraão, diz que vai fazer dele pai de nações e some. E segue, né? Coloca Adão no Éden e diz para ele, vai, cresce, multiplica, domina, e não fica dando instrução de todos os detalhes. E na nossa vida está faltando isso que Júlia trouxe, da tomada de decisão. Sabe? Da gente tomar decisão diante da nossa história, diante das oportunidades que a gente tem, diante das escolhas que a vida traz, diante de um conhecimento das nossas habilidades, dos nossos dons, das coisas que estão diante da gente. Então, eu sei que muitos de vocês gostariam de sair daqui hoje com um teste vocacional, né? Um resultado de perfil, mas vocês não vão sair. Vocês vão sair daqui aprendendo a olhar para a história de vocês, aprendendo a encarar a história e ver diante de quem você é, tudo. As coisas boas que te aconteceram, as coisas ruins que te aconteceram. Né? Por exemplo, no meu caso, muito parecido com a Júlia, não pela intervenção de um profissional, mas por conta da própria angústia pessoal, eu acabei me tornando uma profissional do humano, buscando entender as minhas próprias questões pessoais. Mas a nossa ideia é que vocês entendam e compreendam isso, que é você juntar quem você é, o que você conhece de você, dons, habilidades, o seu perfil, tudo isso dá para estudar, sim. Tem orientação profissional, tem orientação vocacional, né? Dá para você se conhecer, fazer teste de personalidade, tudo isso. E olhar para o chamamento. E qual que é o chamamento? Então, na minha fala, né, eu quero falar um pouquinho sobre o que eu aprendi. Eu disse que lá atrás, 20 anos atrás, eu esperava Deus me falar tudo. Eu ficava esperando, Deus, e aí? Para que você me chamou? Aí passava assim 5 anos tentando entender para que Deus me chamou. E aí depois, quando eu entrei na profissão, agora eu quero entender todos os outros passos. E hoje, eu não vou contar a história toda, não. Mas hoje é nítido para mim, nítido, que o meu papel é muito mais ativo do que eu imaginava há tempos atrás. Né? A Júlia, conversando comigo sobre isso, ela disse, Flávia, Deus chama Adão e manda Adão dar nome aos animais. Adão vai dar nome aos animais e Deus não fica questionando os nomes que Adão deu. E muitas vezes é isso que está acontecendo com muitos de nós. Deus tem te colocado diante de situações que são as situações para você exercer a sua vocação,
né? Que é isso que é muito maior do que uma profissão. A profissão é um dos itens, é um dos papéis onde você vai usar a sua vocação, mas a sua família é o lugar de você usar a sua vocação. Né? O seu relacionamento com seus filhos, com seus pais, com seus familiares. A comunidade religiosa onde você está é um lugar de você exercer vocação. O seu local de trabalho é lugar de exercer vocação. A sociedade é local de exercer vocação. Entende? Vocação é uma coisa muito maior. Então, a ideia aqui é que você aprenda a entender que é mais ou menos como Deus fez com Adão, como fez com Abraão. Ele disse, te chamei, como fez com Jeremias, que eu até queria trazer essa ideia do texto de Jeremias, porque assim, é um símbolo bíblico para a gente de que sim, existe um chamamento, mas que esse chamamento não é algo totalmente definido. O passo a passo não é totalmente dado, ele vai ser construído nessa história. Que vem desde a nossa infância, como a gente foi nomeado pelos pais, as experiências que a gente teve, quem a gente era, quem era aquela criança, né? Como que ela se comportava, o temperamento, depois os aspectos da personalidade mais sociável, menos sociável, né? Faladeira, quieta. Que aí você vai sendo nomeado. Aí depois você vai para a escola, a fase da escola, né? É a fase da habilidade, onde você começa a mostrar competência. O que você faz? Eu estou vivendo com os meus filhos um pouco isso. Essa do mais velho já está indo para a adolescência, o do meio, né? Então, quem é? O pequenininho que tem 8, ainda estou focada mais na personalidade dele. Mas o do meio já começa a mostrar os interesses. Eu gosto de criatividade, eu gosto de arte, eu gosto de música. Outro dia ele disse para mim assim, mãe, numa reunião de família, um culto doméstico, ele falou, eu tenho um sonho, é assim, eu quero aprender a ser músico. E depois que eu for músico, esse fruto acontecer, vai nascer uma nova folha, porque eu quero... ter meu estúdio, que ele falou? Meu estúdio. E eu quero mexer com fotografia, eu quero filmar. 9 anos. E depois, quando esse fruto acontecer, ele falou, eu quero ter minha própria gravadora. Aí eu falei, vem cá, onde você ouviu isso? Quem te falou isso? Não, mãe, isso é coisa que eu penso. Mas por quê? No tempo em que nós vivemos, diferente da Idade Média, né? Essa noção de autoconhecimento, ela é muito próxima. E não é porque meu filho é filho de psicóloga. Pode atrapalhar um pouco isso, ajudar um pouco. Mas é porque é próprio. Eles aprendem a se conhecer, eles aprendem a olhar. E nessa fase aparece isso. O que eu sou bom, o que eu faço? Eu sou bom na matemática, na escola, né? Eu sou bom no esporte. Aonde que eu sou? E enquanto eu falo, eu quero que você olhe para a sua própria história. Porque quando a gente fala de vocação, o que Júlia falou, começa em olhar para a história. Quando fala em olhar para a história, fala em olhar, por exemplo, para as experiências ruins que você teve. Que você denomina como ruim porque foram desagradáveis, uma perda, um sofrimento muito grande. Que muitas vezes vão te mobilizar, como eu falei no meu próprio caso, a ser alguém que vai se colocar como um cuidador também. Porque sofreu, foi cuidado, e eu quero fazer alguma coisa vocacionalmente que eu possa cuidar. Entende o que eu estou falando? Então, tudo isso fala temperamento, personalidade, as coisas que eu sou hábil em fazer, porque eu começo a fazer e as pessoas identificam que eu faço bem. Olha como você faz bem, você vai acreditando, isso vai te nomeando, vai te empoderando. Vocação fala, já na fase da adolescência, de escolha. Porque ali você não sabia, mas você estava escolhendo. Quando você escolheu ou não fazer um curso de outra língua, né? Quando você rejeitou. Não vou pedir para levantar a mão aqui não, viu? Pode rir, gente. Pode rir. Ou chorar, né? As experiências, as escolhas que você teve na sua adolescência, o quanto você se dedicou na obra de Deus, o quanto você se envolveu, tudo isso te ajudou. Por quê? Vocação
não é algo que é estático. Uma vez Deus olhou para você e, embora ele disse para Jeremias, Jeremias, eu vou fazer de você profeta para a nação de Israel. Essa vocação, ela é construída, como a Júlia falou, desde o ventre. Deus já tinha um projeto. E à medida que você vai vivendo, não é para você parar para ela acontecer, não. Você vai vivendo e aquilo vai construindo, desenvolvendo a sua vocação. Te levando de encontro o tempo todo. Aquilo que eu tenho vai aparecendo e crescendo no mundo e eu vou me relacionando com o chamamento, porque essa voz de Deus, ela vem de fora, mas ela desperta dentro de você. Ela vem através da boca dos seus líderes, através da boca dos seus pais, através da boca de pessoas que Deus vai levantando e o Espírito Santo vai confirmando no seu coração aonde Ele te quer. Agora, o tempo todo, tem tomada de decisão. Vocação não acontece se não tiver decisão. Tem tomada de decisão. Tem posicionamento. E tudo que eu vivi ao longo da minha história de vida é útil. Entra no pacote, entra na vitamina. Tudo. Todas as experiências. Então, o que eu quero frisar aqui? Acabou meu tempo? É isso? Que vocação não é algo dado, vocação se constrói. Vocação, sim, tem um chamado fora de mim, uma voz que é de Deus, que vai se encontrando todos os dias com aquilo que eu sou, com aquilo que eu trago, estou me tornando e construindo a minha vocação. A vocação não é estática, não, ela é gerada numa relação constante de quem chama e daquele que é chamado. Então não tem como, um outro aspecto de vocação, não tem como você compreender isso fora do relacionamento íntimo. O Salmo 25, 12 a 14, fala, eu te instruirei no caminho que você deve seguir. E eu acho lindo que o versículo 14 diz, aos meus íntimos darei conhecer os meus segredos. Então, a sua vocação não é dada, por favor. Flávio, eu achei que eu ia sair daqui tão mais tranquilo. Não, realmente eu quero que você saia muito tranquilo. De como Júlia diz, já está definido, já está garantido. Mas tem aqui em terra, no Cronos, né? No tempo que a gente vive, ela se constrói. Cada dia, cada experiência, cada movimento. E qual que é a ideia? Eu vou te falar uma coisa, assim, não é presunção do meu coração, não, mas eu sou muito grata a Deus por isso. Eu hoje creio que eu vivo a minha vocação. Sabe, quando todas as coisas se encontram e já é passado o tempo... Não, Flávio, você não tem mais o que aprender, o que fazer? Muito. Porque eu não acredito que vocação, eu fui chamado para ser missionário e vou ser missionário num determinado lugar a minha vida toda. Pode ser que seja para uns, mas isso não é uma regra. Vocação é o encontro da minha história, como Júlia disse, daquilo que eu sou, com o quê? O que tem do outro lado? A necessidade do lugar onde você está. Que é esse o chamamento de Deus. Você está entendendo? Se não tiver, pode falar que a gente depois conversa particular. Vocação é algo que se constrói. Vocação não é uma coisa parada, a vida inteira vai ser assim, não. Porque hoje eu danço, porque hoje eu quero fazer medicina, porque não, é só você. Não, tudo, é tudo junto. E com o tempo, isso pode ir sendo modificado, agregado, expandido. Por exemplo, hoje eu vivo a minha vocação como mãe. É um tempo muito intenso isso para mim. O meu papel como mãe. As outras coisas existem? Existem scripts, existe o projeto digital, existe minha casa, o cachorro, né? Que por sinal é linda, minha cadelinha. Mas o centro hoje, central, mas é um tempo. Daqui a 10 anos, com certeza, ali não vai ser central a minha vocação. Entendem isso? O tempo muda. Agora, o que eu preciso entender de mais importante? Quando a minha história passa e eu vivo o autoconhecimento, o que vai acontecer é que eu vou começar a conseguir perceber.
aspectos da minha personalidade, coisas que eu gosto de fazer, coisas que eu faço bem, coisas que normalmente as pessoas reconhecem em mim e nomeiam para mim que eu faço. Experiências que eu vivi, como elas podem ser usadas, e começo a conseguir enxergar o lugar aonde eu posso aplicar, aonde eu posso levar a solução com aquilo que eu trago, seja profissionalmente, seja na vida familiar, seja no contexto ministerial. Mas uma coisa que é central, e daí eu quero remontar a história também. Lá na história de João Calvino, né, na Reforma Protestante, como foi citado aqui, 1499, Calvino, ele traz uma coisa importante que cabe para o conceito de vocação que nessa noite a gente quer traduzir. Calvino vai dizer que Deus dispôs todas as coisas de modo a determinarem a sua própria vontade, chamando cada pessoa para uma vocação particular. E que vocação particular seria essa? Que a vida dessa pessoa pudesse proporcionar glória a Deus. Através de quê? Da restauração de áreas de domínio que foram roubadas e quebradas e destruídas quando o pecado entrou no mundo. Flávia, que áreas seriam essas? A paz, que foi roubada. O amor, que foi roubado. A justiça, que foi roubada. A ordem, o belo, a justiça, o estético. Tudo isso fala de vocação. Por exemplo, quando você trabalha com moda, com música, isso aponta para um quê de vocação ligada à restauração da estética. Ok? Quando você se vê envolvido por questões de justiça, você conhece pessoas assim? Que elas, mexe com elas, meu mais velho é assim, não aceita. Eu me lembro quando o Bernardo começou a estudar sobre a escravidão, para ele era tão difícil aquilo. E até hoje ele não pode ver uma coisa, às vezes, boba. Entre crianças, isso não é justo. Nasceu com ele, porque nem eu nem o pai somos assim. Então existe, e lá na Reforma Protestante, isso é trazido à tona, esse propósito particular que Deus tem para nós, esse chamamento, tem a ver com o quê? Ele me coloca para restaurar as áreas que foram destruídas, aonde eu estiver. Ok? Se eu sou uma psicóloga, em que áreas eu atuo? A restauração do conhecimento. Por quê? Porque ali eu estou oferecendo informação que vai ajudar a pessoa a conhecer a sua história e a se posicionar diante dela. A ciência traz isso. Quando eu atuo numa profissão, ou quando eu trabalho numa causa ministerial, um projeto como o de Cobi, que áreas eu estou atuando? Restaurando a ordem, restaurando a justiça, restaurando o amor. Entende? Então, nós somos chamados ao quê, Flávia? A ser psicóloga, a ser dentista? Não, essas são ocupações. Mas sim, por trás da execução de uma profissão, tem uma vocação, um chamamento particular. De quê? De que nós possamos nos levantar e que os testes vão apontar para isso. A pesquisa do profissional na área de orientação, ele vai te mostrar isso. O quê? Áreas que você tem como prioridade, tem interesse nelas, entende? Automaticamente, como você vê, né, pessoas que organizam. A Júlia é uma pessoa assim, que ela organiza. Viver comigo é uma luta para ela, né, Júlia? Ordem. A ordem é um princípio de Deus. E Deus precisa levantar pessoas que ponham ordem. Você está entendendo? Tudo limpo, organizado. Porque isso fala da gestão da terra, desse lugar onde nós habitamos, ao qual Deus tem projeto, propósito e tem um relógio rodando.
Então, em última instância, na nossa fala nessa noite, claro que você tem uma história, né? Você talvez já tenha definido aí pela sua idade uma graduação que você fez, mas que nós queremos que você entenda que é um pacote de coisas que você traz e que ainda estão sendo construídas e que vão te levando para quê? Para atuar e se posicionar diante das situações que aparecerem diante de você. Flávia, eu não posso ter um objetivo na minha vida de querer ser missionária na África? Pode. Mas o que eu quero te dizer é que você tem que estar aberto, porque esse movimento vocacional de Deus, para o tempo que vivemos hoje, entenda o que eu estou falando, nem sempre foi assim, a Júlia mostrou a história aqui para você. Exige essa capacidade de adaptação. Tanto que hoje, eu tenho uma querida filha, muito querida, que é a Ludmila, ela trabalha como missionária há muitos anos, e ela conversando comigo, ela falou, Flávia, como é difícil a gente trabalhar com jovens que não querem fazer uma faculdade, eles já querem ir para missões sem ter uma profissão. E no campo da missiologia hoje, isso não cabe, porque precisa ter algo, uma função ocupacional para poder exercer dentro do país que vai entrar, dentro da comunidade onde vai estar. Então, quando você pensa em vocação, pelo amor de Deus, claro que a cada momento você vai ter que fazer um fechamento, sim, juntando temperamento, sua graduação, a oportunidade que você tem, mas que isso não seja estático na sua mente. Que você entenda que Deus, Ele está se movendo, o tempo urge. E Ele precisa que você se posicione respondendo ao chamado central da nossa vocação, que é o quê? Restaurar aquilo que foi roubado, aquilo que foi perdido, aonde você estiver. Amém? Você vai receber uma folha, já recebeu, né? Eu tenho mais tempo para fazer, Débora? Tenho, né? Com a sua linha do tempo. E aí, eu queria que você pegasse ela, tem caneta, já foi, todo mundo já recebeu, né? A gente não vai conseguir fazer aqui como a gente faz, por exemplo, no processo de mentoria ou na própria clínica, né, da psicologia, porque o nosso tempo não permite. A gente não está de maneira individual, né, nem num grupo pequeno. Mas a proposta é que a gente pudesse aplicar aquilo que falamos nessa noite sobre vocação. Gente, a linha do tempo é uma ferramenta poderosa para te ajudar a olhar para a sua história e ler. Quem aqui já fez linha do tempo alguma vez, em algum contexto? Levanta a mão bem alto para eu ver. Poucas pessoas. Faça isso, aprenda a rabiscar num papel. Você está ganhando esse aqui, a gente tem um foco hoje, tá? Mas você pode fazer isso para várias coisas. Você pode fazer isso para avaliar pontos críticos da sua história, pontos fortes da sua história, ok? E nessa noite, qual que é o nosso objetivo? Que você consiga olhar para essas 4 fases, identificando aspectos vocacionais, e eu vou te direcionar para ficar de forma mais didática na sua vida. Então, tá aí a sua linha do tempo, tá? Eu quero que você marque a data do seu nascimento, é o primeiro, é losango o nome disso, né? Como é o nome desse... Como é que é? Pentágono, hexágono. São 6? Hexágono, são 6. Gente, desculpa. São 6, tá? Losango foi ótimo. Vamos lá. Escreve aí, no ponto de partida, o ano que você nasceu. 0, né? O 0. Ixi, ruim, hein? Ruim mesmo, hein? Tá lindo. Vai lá. Desse período até a sua escola, do seu nascimento até a sua escola, eu quero que você identifique para mim, para você. Ih, gente, espera aí. 6. Eu quero que você coloque aqui 3 características suas. Vou colocar minhas aqui, tá?
Estou colocando minhas aqui. Que apontem para o seu temperamento, para o seu comportamento, na fase da infância. Tá? Coloquei minhas aqui. Sociável, falante, porque eu sempre gostei muito de falar, desde pequenininha. E sensível, muito sensível. Sensível à dor dos outros, sensível ao sofrimento. Inclusive, isso fala de uma experiência forte para mim em relação à depressão durante a minha vida, que participa da construção da minha vocação. Ok? Ixi, gente, que feio. Tá? Então, escreve aí. Eu quero que você foque em você. 3 características na infância. Coisas que você lembra que sua avó falava, sua tia falava. Pode ser coisa boa, coisa negativa. Eu coloquei ele sensível no sentido duplo. Porque sensível, durante muito tempo, foi uma coisa negativa para mim. Tá? Porque se eu fosse menos sensível, eu sofria menos. Ok? Todo mundo fez? Quem fez? Quem não fez porque não está conseguindo achar? Hein? Pensa. É até importante a gente parar para avaliar como que a gente não olha para a nossa história. E aí fica a dica, voltar para casa e conversar com mãe, pai, avó, tia, tio. Ok? Olha, a Bíblia aponta para várias evidências de que os sonhos de Deus para a nossa vida, eles começam desde a nossa infância. E a ciência também fala sobre isso. As brincadeiras da criança são um laboratório de trabalho para a vida adulta. Ok? Então, 3 características. Agora, aqui nessa segunda fase, eu quero que você coloque 3 competências ou habilidades. Por exemplo, eu vou colocar aqui para mim, escrever. Eu comecei a escrever aqui, aquela coisa de escrever diário, escrever poesia. Ok? Então, para mim, isso é uma coisa que compõe hoje, inclusive, a minha vida profissional e a minha vocação. Tá bom? Outra coisa para mim, a coisa do falar, também uma habilidade. Então, na escola, ali estava a menina falante, aqui está como uma habilidade. Apresentar trabalho. Ok? Identifica competência. Por exemplo, esporte. Terrível. Desenho, capacidade com as mãos. Péssima. Flávia, o fato disso não ter aparecido não significa que eu não possa desenvolver? Claro que você pode. Ok? Treinando, focando, tendo esse objetivo, essa necessidade, tudo bem? Mas o que a gente quer perceber aqui, nessa fase, como a Júlia disse, que ainda é aquela fase que as coisas saem naturalmente, não tem muita escolha, né? Você faz e as pessoas veem e nomeiam para você. Ok? Então, coloca aí 3 habilidades, competências, deixa eu ver aqui. Uma coisa que a mais para mim. Só sei escrever e falar. Ouvir boa. Verdade. Eu adorava ouvir idoso, criança, já nessa fase. Meu pai falava assim, filha, não dá para entender, essa menina tem 10 anos a mais que você? E ela liga para te pedir conselho? Eu também não sabia entender. Eu não entendi aquilo que hoje é claramente um aspecto da minha vocação e da minha profissão e do meu chamado. Ok? Que eu aprendi sobre isso, que eu aprendi técnica de como fazer, técnica de como receber essa informação, estruturar e devolver. Ok? Mas eu fazia isso, eu lembro disso. Pequena, atendendo o telefone, nessa fase aqui. 10 anos, ok? Então, vamos lá. Vocês estão fazendo, gente? Tá todo mundo muito quietinho. Hã? Então, vamos lá. Aqui já é faculdade, né? As escolhas, a fase das escolhas. Então, aqui, exatamente sobre isso que eu quero que... Hã?
Aqui, exatamente sobre isso que eu quero que você identifique. 3 escolhas que você fez na sua adolescência, no início da juventude. Tá? Vou colocar as minhas. Eu fiz uma escolha muito definidora para mim, que foi Jesus. Jesus, quando eu digo, é o envolvimento com a igreja. Tá? Na minha adolescência, eu passava a maior parte do tempo servindo na igreja. Foi uma escolha que eu fiz, talvez eu não tivesse tanta consciência, mas que me deu muita coisa no caldo da minha vocação. Entendeu? Eu tenho certeza que se eu não tivesse feito essa escolha, eu não teria assim, um percentual da competência, da capacidade que eu tenho, das experiências que eu tenho, que eu construí, tem a ver com essa escolha aqui. Servir. Eu servi muito nessa minha fase aqui, tá? Uma escolha ruim que eu fiz, eu não levei a sério o inglês. Vamos colocar aqui, me dá uma palavra bem feia. Desperdício. Eu fiz curso, mas eu não estudei para saber dominar a língua. Ok? Hoje, muita coisa seria diferente se naquela época o meu cérebro, minha capacidade, a neuroplasticidade da adolescência, e um dado recente que eu li, de uma pesquisa de uma neurologista americana. Né? A última fase em que existe essa abertura da neuroplasticidade do cérebro para criar novas conexões. Não que você não pode mudar ao longo da vida, mas tudo aquilo que é novo, totalmente novo, é a adolescência. Entendeu? Então, aquilo que você decide aqui, porque você às vezes não percebe que você está escolhendo, mas você está escolhendo. Ok? Então, aqui o inglês, uma terceira coisa. Todo mundo achou aí? O seu? A minha faculdade. Eu tive uma experiência interessante que foi o seguinte. Eu queria fazer jornalismo. Eu tentei 3 anos para isso aqui. Por quê? Porque eu gostava de falar. Gostava de escrever. Ok? Teste vocacional. E aí, eu tentei 2. No 3º ano, eu passei para a PUC, meu pai não podia pagar. Mas aí ele falou, vou dar um jeito de pagar. E eu tinha feito, por um acaso, psicologia. Na UERJ, era público, mais perto de casa, e eu namorava um estudante de medicina. E aí eu me lembro dos conselhos, né? A Bíblia fala que na multidão de conselhos, há o quê? Sabedoria. O caminho se alinha. Então, as pessoas me falaram, Flávia, fica com a psicologia, não paga mais perto, você namora um futuro médico, isso vai dar mais certo. E realmente, deu certo. Ok? Então, essas escolhas aqui. Agora, aqui na vida adulta, tá? Vida adulta, a gente vai falar de trabalho. Quando você pensa em trabalho, eu quero que você pense em oportunidade. 3 oportunidades que você teve. Ok? Ou que tem. Não só para trabalho, mas também de ministério. Então, vou colocar aqui de trabalho. Eu tive a oportunidade de fazer de tudo. Meu primeiro trabalho eu ganhava R$300 já formada. Para trabalhar no meio da guerra do tráfico, lá em Belford Roxo. Cada porta que eu pegava, me levava a uma outra porta. Ok? Então, eu quero que você escreva aí, trabalho. Ministério. O que eu tive a oportunidade de fazer? Vou colocar aqui o exemplo do PC, que já foi uma coisa direcionada. Eu tive a oportunidade de fazer de tudo no ministério e, no final disso, Deus falou comigo, agora eu quero que você, 2009, foque, perícia, naquilo que você tem de especialidade. Ok? Terceira coisa que eu quero que você identifique como uma oportunidade para você.
Pode ser alguma coisa no campo do social, tá? Então, eu vou colocar aqui, na minha experiência, a oportunidade do voluntariado com pessoas. Eu estou colocando a minha experiência, tá, gente? Mas coloca aí 3 coisas agora, que provavelmente é a fase na qual você se encontra, que são oportunidades que vocês têm. Por exemplo, esses dias alguém falou para mim assim, Flávia, eu conversei com uma mulher já adulta, ela é esposa de um pastor, e ela disse assim, Flávia, eu faço isso na igreja, ela é psicóloga formada, trabalha, né? Serve na igreja nas mulheres, aí serve na música, aí, conversando com ela, eu falei, cara, a gente tem que fazer de tudo. Eu já fui até líder de dança sem nunca dançar. Fui líder de teatro sem nunca fazer teatro. Tem que limpar, tem que lavar, tudo isso. Mas, às vezes, a gente se agarra em coisa, você quer ficar no louvor, precisa de você no louvor? Tem certeza? Louvor é um ministério que tem tanta gente para fazer. Tanta gente com dom, com habilidade. Então, às vezes, você precisa olhar ao seu redor das oportunidades e ver no que você realmente tem que se dedicar mais e no que você precisa começar a passar. Ok? Então, agora eu quero que você olhe para a sua história. Dá uma olhada aí, eu já vou terminar. Eu queria que você tentasse encontrar... Não está olhando. Olha, eu quero que você olhe para o que você escreveu. E eu queria que você tentasse visualizar, identificar se você consegue fazer uma leitura vocacional. Olhando para o que você está vendo aí. Tem alguma pista para você? Lembra que a gente está falando de vocação, não como uma definição da faculdade que você vai fazer a segunda, mas de um propósito muito maior que reúne tudo aquilo que você traz, tudo aquilo que você já viveu. E eu queria que você escrevesse algum sentimento, alguma ideia que te vem na cabeça, aí embaixo mesmo. Olha para isso. Claro que eu não estou dizendo aqui que esse é o mapa da sua vocação. Eu estou te dando um exemplo de algumas coisas que você precisa começar a olhar, mas você pode preencher isso aqui com várias coisas, várias experiências, os cursos que você fez, a sua linha do tempo mesmo. Ok? Mas eu quero que você olhe e tente identificar, às vezes, uma palavra. Sabe? Qual que é? Se eu te pedisse para pensar numa frase que define aquilo que você sabe do seu chamado vocacional hoje, você conseguiria formar essa frase? Juntando temperamento, história, habilidades, dons, experiências que você viveu. Se você consegue, escreve essa frase aí. Se você conseguiu, eu quero orar por você, eu quero que você fique de pé. Se não, você ainda está escrevendo, vivendo nesse momento, pode fazer. Eu posso orar, Débora? Eu quero que você, se você já acabou, eu quero que você dobre sua folha e você fique de pé. Eu quero que você feche os seus olhos.
E que você comece a falar com o Senhor sobre tudo aquilo que você ouviu nessa noite. Aquilo que ouviu no seu coração, né? Aquilo que o Espírito Santo falou com você. Começa a pedir para o Espírito Santo para segurar na sua mão. Essa é a frase da minha vida. Feche os seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo. E te agradecer porque assim como o Senhor fez com Jeremias, assim como você fez, Deus, com todas as pessoas que já existiram em cada fase da história, de uma forma específica a vocação foi vivenciada, Pai, dentro das configurações do tempo, das necessidades do tempo, mas em todo o tempo existiu esse chamamento. Essa voz, Deus, que se cumpre naquilo que nós trazemos, desde a nossa genética, a nossa biologia, os dons que recebemos, as experiências que fomos tendo e aquilo que foi sendo construído ao longo da nossa história, Pai. Nós te agradecemos por isso, porque o Senhor nos fez parte desse grande projeto. O Senhor tem feito de nós parte dessa história muito maior que está acontecendo na Terra. E nesse tempo hoje, nessa idade hoje, Senhor, onde exige de nós uma adaptação, uma capacidade, Deus, de movermos muito mais rápido do que nos movíamos décadas atrás, Senhor, porque o tempo é outro. Ministra ao nosso coração aquilo que temos hoje, a história, o dom, a oportunidade, a capacidade, a experiência e a necessidade do outro lado. O lugar aonde nós vamos poder entrar e ali cumprir o projeto que o Senhor determinou para nós, vocacionalmente. Restaurar aquilo que foi roubado, Pai. Aquilo que foi destruído, Senhor. E trazer o teu reino àquele lugar. Seja a nossa casa, seja o interior de pessoas. Senhor, seja a comunidade onde a gente está vendo o problema. Deus, na nossa igreja, aquilo que a gente pode e deve fazer. No trabalho, Senhor, a empresa que vai nascer. O projeto, Deus, que vai crescer. Em nome de Jesus, Deus. Aquieta o nosso coração nessa noite, na paz e na convicção de que mais do que determinar um caminho, a gente precisa viver o hoje, o agora. A gente precisa, Senhor, valorizar a nossa história do jeito que ela está, do jeito que ela foi.
porque ela é a construção da nossa vocação. Em nome de Jesus. Eu quero convidar você que nessa noite o Espírito Santo falou o teu coração de alguma forma. Talvez tocou num ponto. Eu quero convidar você a vir aqui na frente, porque a gente quer orar pela sua vida com imposição de mãos, como a Bíblia ensina que deve ser feito. Por você que o coração está latejando por um sonho e você não entende, porque vocação também fala dessa paixão que você não entende, mas que você sente. E que você não sabe como mover as coisas, ou você que parou no tempo. Sai do seu lugar, eu já tenho que entregar, porque a hora já foi embora. E eu queria orar por você. Você com quem o Espírito Santo marcou, falou, esquentou, acendeu, confirmou ou bagunçou a sua mente e seu coração nessa noite. Queria que você viesse aqui, não fica com vergonha. Por favor, se de fato o Espírito de Deus está fazendo uma síntese ou abrindo a sua visão nessa noite, vem aqui. Me ensina a querer teu querer. Me ensina a pensar como tu pensas. Quero querer tua vontade. Eu quero te alegrar. Eu não preciso entender. Tu és o motivo e porquê. Não há razão pra temer se comigo estás. O medo se vai. Como criança eu vou segurar em ti e confiar. Pois não me importa onde estou, pra onde vou, se o Senhor é quem me leva. Canta te adorar. Te adorar, não importa o que aconteça. Te adorar, em qualquer circunstância eu vou. Pois eu sei que estou seguro em tuas mãos. O teu abraço é o melhor lugar. O teu abraço é o melhor lugar. Antes de orar por vocês, eu quero que você olhe para mim rapidinho aqui. Rapidinho, você que está aqui na frente. O Espírito Santo tem falado no meu coração nesses últimos tempos sobre um termo: economia de Deus. E o Espírito Santo tem me falado na minha intimidade: filha, não dá para perder tempo mais. Não dá para perder tempo procurando, sabe? Aquela coisa de entender que vocação é alguma coisa que eu vou encontrar. Que a vontade de Deus é alguma coisa que eu vou encontrar. A vontade de Deus é o aqui, é o agora. É você agir agora como Cristo agiria. É você reconciliar o que você tem agora com Deus. Através da restauração, usando tudo que você tem, tudo que você sabe. Todas as ferramentas, todas as suas experiências. E isso tem me levado a fazer uma oração. Deus, não me deixa perder tempo. Se eu vou lá hoje à noite lá para o O2, não me deixa perder tempo. Que aquilo que eu vou fazer cumpra o projeto que tem que cumprir. Mas esse projeto não é uma coisa que só está em Deus, está em mim também. Entende? Está na minha decisão. E sobretudo na minha ação. E muitas vezes eu quero dar uma palavra para você que é jovem, adulto, né, já passando aí dos 20 e poucos anos, está faltando essa ação, essa tomada de posição diante do que você tem. Você está esperando as coisas acontecerem. Não importa se daqui a um ano não vai ser mais esse o projeto, Leandro. É hoje o que você tem, definiu,
mete a cara e restaura o reino naquele lugar que Deus colocou diante de você, amém? Aonde você estiver cada dia, se é cuidando do seu filho, ali estabelece o reino, o princípio de